Olá, amigos do Conde UIC, sejam bem-vindos a mais um comentário bíblico da sua lição da Escola Sabatina. E nós vamos aprender o tema desse trimestre, que tem sido muito interessante, né? E tem trazido muitos aprendizados para cada um de nós, sobre adoração, mais especificamente na lição 4, que fala sobre um lugar para mim. E nós vamos entender que lugar é esse, né? E em Êxodo 25, vai especificando, na verdade, trazendo tudo de como esse lugar foi de fato construído, o santuário de Deus. Deus, ele quis habitar entre nós, seres humanos infiéis, mais especificamente com o povo de Israel naquela época, né? E o capítulo 25 de Êxodo, ele vai trazendo tudo, de fato, de como foi feito o santuário. E o capítulo 25:8, Deus diz: faça para mim um santuário, pois quero habitar no meio do povo, quero habitar no meio deles. Deus tinha o desejo de habitar diante de nós. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre a lição, nós vamos fazer um convite muito especial para você. Não se esqueça de seguir aqui as nossas redes sociais, Juaici Brasil, também de nos seguir no Instagram, @Juaici Brasil. Também não se esqueça de assistir os vídeos do nosso congresso, o último congresso 2024, Cristo, Justiça Nossa. Lá tem muita coisa boa para você. E aí ainda vai abrir ainda mais sua mente sobre esse tema tão importante para nós. E também não se esqueça do nosso PG do Juaici, toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Já tem uma playlist prontinha para você, para apenas ainda ampliar sobre o assunto da justiça de Cristo. Assista também conosco. E compartilhe com seus amigos este vídeo, que seja uma bênção na sua vida, mas também na bênção de outras pessoas. Então não se esqueça de compartilhar. E agora, entendendo que que Deus, na verdade, quis um lugar para ele, construiu um lugar para si, nós vamos falar sobre a primeira pergunta. Qual era o propósito de Deus ao ordenar a construção de uma morada para ele? Essa é uma pergunta bem profunda, bem interessante também, uma vez que esse é um dos meus temas favoritos da Bíblia, se não o favorito, né? Depois em outros assuntos. Mas a respeito do propósito de Deus em construir um santuário para si, eu vejo algumas coisas. Primeiro, sempre foi desejo de Deus de habitar com as suas criaturas. Ele sempre teve essa, não digo assim tanto uma necessidade, porque Deus em si mesmo se basta, mas ele sempre quis estar em um relacionamento íntimo com cada ser que ele criara. Desde o céu, Cristo era o elo entre Deus e os anjos, estando no meio de suas criaturas, sendo seu criador, mas se relacionando com elas. De maneira que ele era muito conhecido e amado no céu. Da mesma maneira, ele vinha todo entardecer para estar com Adão e Eva, no jardim, para conversar com eles na viração do dia. E, portanto, quando o povo de Israel passa pela escravidão, eles se esquecem de Deus e acabam, né, se esquecendo completamente da identidade de seu Criador. E a maneira que Deus encontrou de se reaproximar deles, de educá-los e, por fim, instruí-los sobre o plano da salvação, que havia ficado obscurecido em suas mentes, ele fez um santuário. Ele disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não somente morar, mas Deus queria viver com o povo de Israel, os ensinando sobre o evangelho através dos símbolos. Assim também como Cristo veio e habitou entre nós, de certa forma, armando sua tenda, tabernaculando entre nós, nos ensinando sobre o evangelho na prática, sendo ele próprio o santuário de Deus. E além disso, não existe mais um santuário, um tabernáculo existente, Cristo já não está mais entre nós fisicamente. E como é que agora Cristo permanece conosco? Na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade habitando em nós. E lembram-se de que o santuário ele foi feito como casa de Deus? Nós somos chamados de santuário, casa de Deus, pois agora ele habita em nosso coração. E no fim de todas as coisas, no Apocalipse, olha só o que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Procurei, mas não vi santuário, porque o próprio Cristo estará com eles.
Então ele sempre teve esse desejo de ter um relacionamento mais íntimo conosco. Esse é o principal propósito que eu vejo. Muito bem, bem colocado, né? Interessante é que após os 400 anos de escravidão no Egito, Deus ele ansiava por tornar-se livre o povo descendente, os filhos de Abraão, né? E levá-los para casa, para Canaã terrestre. Então Deus ansiava isso do seu povo. E, no entanto, uma das primeiras coisas ao qual Deus faz, depois de libertar o povo israelita, é pedir um local de habitação, né? Nessa condução, a primeira coisa que Deus pede é um local para habitar, para manifestar a sua presença. E a gente vê a profundidade desse assunto quando a gente olha no Êxodo, capítulo 25 e o versículo 25, a palavra habitar. Se a gente for pesquisar um pouco mais a profundo, aparece o termo que é Shakam, né? Esse é o mesmo termo, é a mesma palavra que vai aparecer em João capítulo 1, versículo 14, enfatizando a encarnação do Verbo, ou seja, o próprio Cristo se fez carne, se fez humano e habitou entre nós. Então, é o mesmo termo. Então, em dois momentos, Deus literalmente habitou entre nós, foi a terra, tanto no tabernáculo ao qual Deus habitou, manifestou a sua presença, como também quando Cristo veio a essa terra e habitou entre nós, habitou entre a humanidade. Há esse paralelo. Então, o tabernáculo era um local sagrado de adoração e de comunhão com Cristo. Como bem colocado, o Leandro falou, Cristo queria desenvolver um relacionamento íntimo, ao qual, por muito tempo, o povo Israel bem acabou, pelas circunstâncias, acabou muitas das vezes esquecendo e até mesmo o plano da salvação. Então Deus ele queria inculcar na mente dessas pessoas, desse povo, ainda a respeito sobre a comunhão ao qual Deus ele quer e deseja ter com a sua criatura e também lembrá-los e ensiná-los a respeito do plano da salvação através dos símbolos. Então, por meio desse relacionamento, Deus ensinaria a eles sobre esse plano da salvação. Cada utensílio, cada símbolo era uma simbologia, era uma representação do plano salvífico, do plano do Messias que viria futuramente e seria sacrificado. Então, isso teria que estar na mente deles e não apenas querer perdão pelos seus pecados. Era assim todo o desenvolvimento do plano da salvação, mas aquilo ali poderia cair numa hiperrealidade e eles apenas querer perdão pelos seus pecados. Não, quando ele levava o cordeiro, eles mesmos matavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro, tudo aquilo ali era instigado na mente deles que Deus não deseja apenas perdoar os seus pecados, mas por culpa dos seus pecados que fazem separação entre Deus e eles, um cordeiro, um animal inocente precisa morrer para que ele seja perdoado. Então, não somente apenas querer perdão, mas aquilo precisava estar entucado na mente e no coração deles. É isso mesmo. Pontuando um pouco do que o Giovanni acabou de citar, né? Que Deus, ele de fato, ele torna tudo de forma mais prática. E uma das maneiras dele de tornar de forma mais prática e ensinar aquele povo e também de tornar visível a sua presença, principalmente para alguns egípcios que tinham saído lá do Egito, porque saíram muitas pessoas que não conheciam verdadeiramente a Deus, que ainda não tinham tido contato com ele. Então ele torna visível sua presença diante daquele povo. Mas, acima de tudo, ele vai ensinando o povo através do santuário. O santuário, ele nos revela, na verdade, um plano de salvação, de fato. E entendendo isso, que o santuário, ele nos ensina, ele nos revela um plano de salvação, nós vamos para a segunda pergunta.
O que os objetos do santuário revelam sobre o nosso relacionamento com Deus? O que cada objeto nos ensina? Eles, de fato, têm muitos a nos ensinar. Muito bem. Veja, tendo em vista que Deus queria estabelecer um relacionamento íntimo com o seu povo, ele queria reconciliar relacionamentos, né, e também para que o povo recebesse o perdão de seus pecados, mas, em suma, Deus queria que seu povo o conhecesse mais de perto. E conhecer a Deus significa conhecer o seu coração e os seus pensamentos. Através das obras e das cerimônias que eram realizadas ali no santuário, eles iriam ter a noção do problema do pecado, da necessidade que eles tinham de um Salvador, e veriam esse Salvador na figura dos sacrifícios que eram realizados. Um ser inocente que tomava o lugar de um pecador para dar-lhe finalmente uma chance de viver sem a culpa. E Cristo, ele utiliza muito de símbolos, porque naquele momento o povo de Israel era como crianças que precisavam aprender. E com uma criança você não pode explicar uma realidade espiritual como ela é. Você precisa utilizar de elementos que uma criança possa ver, tocar e compreender na prática. E no estado que eles estavam, muitos deles não eram capazes de discernir com profundidade as verdades espirituais. Isso veio com o tempo, a compreensão. Mas veja bem, o santuário ele era dividido, né, entre lugar santo e santíssimo. Tem também a área externa do pátio onde eram realizados os sacrifícios. E no santuário existiam alguns objetos, os móveis que eram realizados na cerimônia. Existia o altar de sacrifício, onde as ofertas que eram trazidas pelo povo eram queimadas depois de mortas, os animais sacrificados eram colocados nesse altar. Antes era um altar feito de pedras, agora era um altar de bronze quadrado, onde as ofertas eram queimadas e a fumaça subia para o céu. Logo atrás existia, entre o altar de sacrifício e o véu do lugar santo, existia a pia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, né, para um rito de purificação, antes de começar os serviços e também para se purificar do sangue das ofertas. O lugar santo, que era um lugar onde apenas sacerdotes poderiam entrar, existiam 3 móveis. A mesa de pães, dos pães da proposição do lado direito, o candelabro com 7 lâmpadas do lado esquerdo, e no centro, em frente à cortina que separava o Santo do Santíssimo, tínhamos o altar de incenso, onde era oferecido ali um incensário, né, para poder melhorar o cheiro do ambiente que não tinha janela, e como eles estavam constantemente levando sangue de ofertas para dentro do lugar sangue e aspergindo sobre as cortinas, o cheiro ficava desagradável, então eles usavam incenso. E no lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, que era o principal objeto que guardava dentro de si as 2 tábuas dos mandamentos de Deus, a vara de Arão que havia florescido e também um pote com maná. Cada um desses objetos representa a pessoa de Cristo. Os 2 objetos que ficam do lado de fora, a pia e o altar, representam o aspecto da humanidade de Cristo. O bronze ali representa o aspecto de humanidade. A pia, ela representa um rito de purificação por água e aponta para Jesus como a água da vida. E o que é o rito de purificação com água que nós temos atualmente? Uma ordenança de Cristo, não é o batismo? Então a pia representava também o trajeto que Cristo faria. Assim como o sacerdote iniciava o serviço do santuário na pia, Cristo também precisava iniciar o seu ministério ali. Depois, o sacrifício era feito. E então, o altar representa o Calvário, o lugar onde nosso Senhor foi sacrificado e teve seu sangue derramado à base da cruz, assim como o sangue das ofertas era derramado à base do altar. Depois, o sacerdote adentrava o lugar santo para realizar uma obra de mediação, a obra que Cristo agora tem como nosso advogado depois do seu sacrifício. Assim como o sacerdote pegava o sangue das ofertas e levava para o lugar santo para expiar os pecados do povo por meio da intercessão, Cristo, no santuário celestial, intercede perante o Pai, aplicando os méritos de seu sangue, seu sacrifício na cruz para todos aqueles que o aceitam. A mesa dos pães da proposição representa Cristo, o pão da vida, mas também representa a palavra de Deus. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O altar de incenso representa as orações que sobem a Deus, que sobem a ele como incenso. Apocalipse fala que são as orações de todos os santos. E apresenta também Jesus como nosso intercessor perante o Pai. O altar, aliás, o candelabro com 7 lâmpadas, representa Cristo, a luz do mundo. Mas também representa o Espírito Santo, pois a luz do candelabro precisava manter-se continuamente acesa. O fogo era alimentado pelo azeite. Pela comunhão, o Espírito Santo pode habitar em nós e precisa ser assim. Pois dessa forma daremos o nosso testemunho e assim como Cristo também seremos a luz do mundo. E veja só que coisa interessante sobre o candelabro, ele se assemelha, se eu não me engano, a uma oliveira, não é? Que tem um ramo principal, uma haste, e todas as outras que aparecem se conectam numa haste só. Somos nós que precisamos nos apoiar em Cristo, a haste principal, a videira verdadeira, que precisa ter os seus ramos conectados a ela, pois Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E por fim, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, que representa justamente aonde nós queremos chegar nessa caminhada, na presença do Senhor. A sua santa lei apresenta Cristo como aquele que obedeceu perfeitamente os mandamentos de Deus e que estava constantemente na presença do Pai. E é para onde ele quer nos levar, na presença de Deus. Mas tudo isso só é possível pela aplicação dos méritos de seu sangue. Enfim, tem muito mais coisa para poder falar sobre isso. Quem sabe depois, né, a gente possa falar um pouco mais, porque o santuário diz muito sobre a caminhada cristã, mas por enquanto eu me atenho a isso. Exatamente. O santuário, cada símbolo, cada objeto, o santuário em si, representa a nossa caminhada, a nossa trajetória na vida cristã. E cada mobília no santuário, cada utensílio tem uma verdade profunda por detrás. Como o Leandro falou, Deus, através de símbolos, usa esses símbolos para ilustrar com verdades profundas para o povo de Israel, para que imprimisse na mente deles, eles vissem realmente todo o ritual acontecendo todos os dias e para se desenvolver o plano da salvação. Então, era uma verdade profunda espiritualmente, era uma verdade profunda de maneira prática, que se dava no relacionamento individual de cada israelita ali presente. Uma verdade extremamente importante também para conosco hoje. Por exemplo, o santuário terrestre, todo ele em si indicava o evangelho antes da cruz. Para aquele povo ali, era o evangelho, a qual eles tinham sendo dado por Deus. Ou seja, Deus habitava literalmente naquele compartimento, naquele santuário, naquele tabernáculo, tinha um relacionamento íntimo com eles. E era ensinado por meio desses símbolos o plano da salvação. O altar de sacrifício representa o evangelho de Cristo na própria pessoa, como o sacrifício de Cristo futuramente. Então, o altar de sacrifício tem esse significado, como também sacrifício pelos nossos próprios pecados. Então, Jesus ele habitou literalmente com o povo israelita no tabernáculo, que é simbolizado pelo santuário terrestre em si, e também habitou literalmente por meio de Jesus no Novo Testamento. Então, é o Evangelho de Cristo, que é através da cruz, do seu sacrifício. E como bem falado, a pia com água representa o batismo. Se eu e você queremos entrar na Canaã Celestial, queremos ir para o céu, devemos ser batizados. Então, a pia era um ato simbolizando o batismo. O candelabro, ele representa Jesus, que é a luz do mundo. Então, devemos buscar de Cristo essa luz e testemunhar, como também representa as 7 igrejas do Apocalipse. Então, a luz de Deus na vida do seu povo sendo compartilhada pelo poder do Espírito Santo. O altar de incenso, que era o mais próximo do lugar santíssimo,
representa a intercessão de Cristo hoje no santuário por mim e por você. Então, a fumaça que era queimada ali era levada para o lugar santíssimo, a presença do próprio Deus. Então, quando havia uma mistura do, com as orações do seu povo e com a intercessão, a fumaça sendo queimada, então representava as orações dos justos, do seu povo, ao qual era levado para o compartimento santíssimo, e então havia ali a purificação dos pecados. A mesa com os 12 pães, ou seja, os 12 representavam as 12 tribos de Israel, como o pão também sem fermento representa o próprio Cristo. Então, quando nos alimentamos da sua palavra, quando nutrimos a palavra em nosso ser, também representa o qual estando comendo do corpo de Cristo, a palavra de Cristo em nossas vidas e em nosso ser. No lugar santíssimo também tinha a Arca da Aliança, que abrigava as tábuas da lei de Deus, representando o amor, representando a justiça de Cristo. E mais do que isso, aqueles que desenvolvem um relacionamento íntimo com Cristo, manifestados no amor à sua lei. Aqueles que amam a Cristo manifestam isso guardando os 10 mandamentos. O próprio amor de Cristo se manifesta na sua lei. Então, tinha também a tampa, né? O propiciatório, a tampa da arca que recebia os anjos do querubim, onde a presença de Deus se manifestava em cima, a Shekinah. Então, todos esses objetos, todos esses utensílios têm uma verdade profunda e espiritual, tanto para os israelitas quanto também para nós hoje. E cada objeto representa o ato de adoração e o relacionamento pessoal ao qual Deus deseja que nós tenhamos com Ele. E mais do que isso, que devemos aplicar em nossa vida. Quando buscamos a Cristo, quando aceitamos o sacrifício de Cristo, devemos fazer uma aplicação em nossa vida, manifestando na oração, manifestando no estudo da palavra, louvando a Cristo e compartilhando a luz da justiça com outras pessoas. Eu acho que não precisa nem mais falar nada sobre o santuário, né? Sobre cada utensílio aqui, foi muito bem explicado, e de fato ainda tem muita coisa, né? Mas de fato é isso tudo. Deus, ele fez tudo isso como um plano para nos reconciliarmos com ele, né? Desde o batismo, desde o estudo da palavra, representado pela mesa de pães, a presença de Deus através nós devemos permanecer, na verdade, na presença de Deus através ali do propiciatório. Tudo isso representa nossa caminhada cristã também com o Pai, nosso relacionamento íntimo ligado com Ele. E, acima de tudo, aponta para Cristo, né? Aquele que veio nos resgatar, é aquele que nos cobre com seu manto de justiça. E agora, vamos para um momento também muito importante, a dica de UIC. Roda a vinheta. E a nossa dica de UIC se encontra lá em Patriarcas e Profetas, capítulo 30, onde vai falar um pouco mais especificamente, de maneira mais ampla, sobre o que nós temos tratado aqui, que é sobre o santuário de Deus e também sobre cada tradição, de fato, cada utensílio representado ali de forma ainda mais específica, trazida por Ellen White. E também nossa outra dica se encontra lá no canal do UIC Brasil, que vai falar sobre o plano da salvação e o santuário, pelo pastor Jurandir e a Nayara. São 5 vídeos muito bons, onde vai trazer um pouco sobre esse plano da salvação e o santuário. Na verdade, o nosso canal aqui do UIC Brasil tem muita coisa falando sobre o santuário de Deus. Tem também do vídeo do congresso passado, falando sobre o santuário e a justiça de Cristo. Então assista esses vídeos, com certeza serão uma bênção na sua vida. E agora, nós vamos para a nossa última pergunta. Como nós podemos hoje construir um espaço de adoração íntimo com Deus?
Sabemos que Deus ele tinha o desejo de habitar entre nós. Sabemos que o santuário ele nos mostra como nos reconciliarmos ainda mais com o Pai. Então, como hoje nós podemos construir um espaço de adoração, de entrega de fato a esse Deus? Essa eu vou deixar para você começar, Giovanni. Infelizmente, hoje, o termo adoração tem sido associado com cantar músicas ou ir à igreja meramente. Fazendo isso, corremos o risco de negligenciar aspectos mais importantes com diz respeito à adoração. Ambos aspectos, e a igreja ou cantar músicas, elas nascem do fruto do que é a adoração, mas não são adoração em si mesmo. A igreja, o edifício, ele é um local pelo qual reunimos entre irmãos e amigos para celebrar todos os dias ao qual estivemos com Cristo, com Deus. Esse relacionamento é celebrado no edifício, todos juntos. Mas o aspecto mais básico para descrever a adoração é submissão. Eu não posso adorar a Deus se eu não sou submisso à sua vontade, se eu não sou submisso aos seus estatutos. Mas se eu sou submisso a Deus em todas as áreas da minha vida, quando eu cantar, quando eu ir à igreja, quando eu fazer qualquer outra coisa, é fruto da adoração. Onde quer que estejamos, devemos sempre estar em adoração. Então, sabemos que Deus ele quer habitar conosco, como já foi falado aqui. Deus ele habitou com o povo de Israel, manifestou a sua presença literalmente. Deus também manifestou a sua presença literalmente através de Jesus, e Deus também quer habitar conosco hoje, no nosso templo do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Então, pensando nisso, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que tipo de casa nós temos sido para a morada do Espírito Santo? É bem verdade que precisamos ter momentos de encontros pessoais com Deus, individuais, ambientes tranquilos, acolhedor, a qual possamos ouvir tranquilamente a voz de Deus. É extremamente necessário em um mundo extremamente agitado. Por isso se faz necessário separar um ambiente tranquilo, acolhedor, ao qual eu posso estudar a Bíblia, ao qual eu posso orar a Deus, e dedicar sempre as primícias, as primeiras horas do dia. Fazendo isso, eu colocando o Senhor em primeiro lugar em minha vida, eu manifesto para o universo que é Deus que tem o primeiro lugar na minha vida. Então, de maneira física mesmo, separando as primeiras horas do dia, um momento silencioso, somente você e Deus, é extremamente importante e irá contribuir para construir um espaço mais íntimo de adoração a Deus. Amém. Veja, partindo do pressuposto que nós somos santuário do Espírito Santo, temos que pensar algumas coisas. Existe um motivo para a Bíblia nos chamar de santuário do Espírito Santo, porque é uma referência ao santuário construído para a habitação de Deus. Assim como o santuário terrestre foi feito segundo o modelo celestial, nós também, na criação, fomos feitos segundo o modelo divino. Dessa maneira, Deus ele queria ter sua glória manifesta. O santuário ele era o centro da religião de Israel, e era onde Deus habitava. Da mesma forma, Cristo deseja habitar em nós e ser o principal em nossa vida. E se a gente observar como o serviço do santuário era feito, era algo feito com extremo zelo, organização e compromisso acima de tudo. Um compromisso, primeiramente, individual, com o indivíduo ali buscando a Deus, o perdão dos pecados e a restauração do relacionamento, como também de maneira coletiva, todo o povo de Israel unido na adoração a Deus, na busca por sua presença. Isso é uma busca que tem que ser feita por nós. De maneira individual, devemos buscar a presença de Deus, mas também de maneira coletiva, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com as nossas famílias. É uma obra que é muito expansiva. Toda obra que Deus nos pede para fazer é uma obra expansiva. Ele ordenou a Adão e Eva, crescer e multiplicai.
Ele ordenou aos discípulos na questão do evangelho, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Da mesma maneira, temos que fazer uma busca pessoal e também uma busca coletiva. E veja só, tudo que acontecia no santuário era também entrega de ofertas a Deus. E essas ofertas precisavam ser uma oferta de adoração perfeita. Da mesma forma, Deus nos convida a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só pode ser feito se nós entregarmos nosso corpo como uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Uma entrega completa. O santuário ele era mantido limpo e organizado, tanto no pátio, como também no lugar santo e santíssimo. Precisamos que Deus esteja presente em todas as áreas de nossa vida, física, mental e espiritual também. Ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor de todas as coisas. E veja, o que significa uma oferta agradável ao Senhor? Vamos puxar, por exemplo, para o assunto da alimentação. Toda oferta que entrava no templo, o sacerdote observava e analisava para ver se o que ia ser oferecido como sacrifício era uma oferta perfeita, não era uma oferta manca ou defeituosa, sem nenhuma mancha, nenhum defeito. Após isso, a oferta era levada para o altar de sacrifício, onde ela seria triturada, moída e esmagada. Após isso, o sangue da oferta percorria o santuário pelos principais móveis. O que isso nos ensina? Vamos trazer para o aspecto de alimentação. Nós somos chamados santuário do Espírito Santo, né? O Espírito Santo quer habitar em nós. Vocês acham que o Espírito Santo ele aceitaria uma oferta manca, defeituosa, para a morte? Ou ele aceitaria uma oferta boa, perfeita para a vida? Como sacerdotes, precisamos analisar todo e qualquer alimento que vem para o nosso consumo, para ver se é uma oferta boa e agradável a Deus. Após essa análise, manda para o altar de sacrifício, onde ele vai ser triturado, moído e esmagado. Tudo que se come vira sangue. Isso significa que o sangue, assim como ele passava pelos principais móveis, ele passa pelos principais órgãos do corpo. E para chegar aonde? Havia momentos no santuário em que o sangue precisava ir até o lugar santíssimo e ser derramado sobre o propiciatório, a Arca da Aliança. O sangue tinha que passar pela Arca da Aliança, que era uma caixa contendo 2 tábuas dos 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles são divididos também em 2, baseados no amor. O amor a Deus e amor ao próximo. Quando o sangue ele passa por todo o nosso corpo, ele chega até essa caixa grande que contém 2 tábuas dos 10 mandamentos, os 2 hemisférios cerebrais. E veja só, o sangue é o que irriga e dá vida. Vamos agora fazer um paralelo com Cristo nesse sentido. De nada adianta saber que um alimento é bom e nutritivo se eu não consumir, pois a nutrição e a vida que ele tem só pode fazer efeito para mim se eu ingerir. Eu preciso ingerir o alimento, e quando eu ingiro o alimento, a vida que existe no alimento passa a ser a minha vida, e a nutrição que existe nele é o que me fortalece e me faz crescer. Cristo disse, eu sou o pão da vida. O que significa que se eu assimilar a vida de Cristo, consumir a sua palavra, a vida que existe nele será a minha vida. Dessa maneira, a nutrição que há nele me dará força para poder crescer. Um bebê, ele não pode fazer nada para se desenvolver, a não ser se alimentar, mas a vida que existe no alimento é o que lhe dá o crescimento. É a palavra de Cristo que nos dá a transformação, crescimento e tudo mais. E para a gente finalizar, tudo que se come vira sangue. Entendendo que Cristo precisa habitar em nós, o sangue ele precisava passar pela Arca da Aliança onde estavam os mandamentos. De nada adianta tentar obedecer os mandamentos de Deus, levar uma vida boa e justa, se o sangue de Cristo não motivar cada ação. Ele precisa perpassar por cada órgão meu, irrigando e dando vida para que ele possa realizar sua função de maneira adequada. O sangue de Cristo precisa estar presente para que as coisas funcionem. É por meio de Jesus que nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus novamente, pelo poder de sua palavra. Veja, o sangue de Cristo é uma expressão de amor. A lei de Deus é a expressão também do mesmo amor. A lei de Deus ela não é dividida em 2 tábuas? Não são os 2 principais mandamentos que são resumo dos 10? Todos eles são baseados no amor. A cruz, ela é ou não é um ato de amor também? E ela é feita de 2 madeiras. Amor a Deus, amor ao próximo.
as 2 tábuas da lei: amor a Deus, amor ao próximo. E tudo isso tem o sangue de Cristo envolvido. O sangue de Cristo é a maior expressão de amor. É por isso que o sangue da oferta perfeita precisa passar pelo santuário. O sangue de Cristo precisa cobrir-nos da nossa nudez e nos dar novas vestes. A justiça de Cristo precisa estar sobre nós para que ofereçamos a Deus uma oferta agradável. Porque uma oferta sem Cristo é uma oferta manca, imperfeita. São apenas obras humanas que nada podem fazer para nos salvar, nada podem nos fazer para ter o favor de Deus. É somente Cristo e o seu sangue. Assim como Deus rejeita uma oferta manca, nosso corpo, como templo da alma, também tende a rejeitar aquilo que não foi feito para ser recebido lá. Isso nos causará muito dano. Então, muito mais do que simples cuidado, o cuidado com a saúde, por exemplo, é uma questão espiritual. É você entregar para Deus o seu melhor, esperando que Cristo possa transformar aquilo numa bênção ainda maior. Nós podemos viver por essas promessas, pois a palavra que sai de Cristo, de Deus, não voltará para si vazia, mas antes fará tudo o que lhe apraz. A palavra de Deus tem poder de transformação de vida. E se nós o convidarmos para habitar em nós, ele fará tudo o que precisa ser mudado. Eu encerro minha participação com 2 coisas, já que a gente está falando de templo, de casa, morada. Jesus, ele contou certa vez a parábola de um demônio que abandona uma casa. E quando ele volta, ele vê que aquela casa está limpa, arrumada, digamos que não tem, o quadro não está torto, não tem sujeira embaixo do tapete, a coxa da cama está bem ajustada, mas tem um problema. Não há ninguém morando ali. Então ele volta para aquela casa, dessa vez com 7 espíritos malignos piores do que ele. De nada adianta você reformar sua vida, arrumar o quadro, puxar a coxa da cama, tirar a sujeira, se você não tiver um hóspede morando ali. E o hóspede que temos que convidar é o hóspede celeste. Pois quando Cristo entra na casa, ele só está à porta batendo, mas quando ele entra, é ele quem faz as mudanças, não é você. De nada adianta a gente tentar viver uma vida justa perante Deus se Cristo não for o agente motivador. Ele precisa ser o hóspede celeste dessa casa. E outra, ele não faz somente reformas, não. Pois está escrito: se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ele não só muda, mas ele transforma por completo, faz uma recriação, uma reforma na vida das pessoas. Como posso construir um espaço de adoração íntima com Deus? Convidando-o a morar, conhecendo, e dessa forma eu o amo, porque amar a Deus é conhecê-lo. E conhecendo a profundidade do coração e dos pensamentos de Deus, direi: Senhor meu, que queres que eu te faça? E minha vida inteira será uma oferta de adoração a Deus e uma oferta agradável, que sobe com um aroma suave. Nossa, eu acho que a gente não tem mais nem assim muito o que Foi falar, mal, né? me empolguei. Leandro e seus muitos paralelos, e eu acho perfeito como tudo se encaixa de fato. Tudo vai se encaixando, a gente vai analisando que de fato nós somos um templo do Espírito Santo para que Cristo habite em nós. Precisamos de fato deixar que ele entre, que ele faça toda essa reforma dentro de nós. E nós encerramos aqui mais uma lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de continuar nos seguindo nas redes sociais, acompanhando o PG do nosso PG do Conde IC e também acompanhando nossos vídeos do último congresso Cristo Justiça Nossa e compartilhando também com seus amigos. Mas antes de ir, vamos fazer uma oração. Giovanni, você pode orar para nós? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um estudo, Senhor, ao qual aprendemos mais sobre Ti, mais sobre a habitação ao qual o Senhor deseja fazer morada em nosso ser. E pedimos ao Pai que tudo que tem atrapalhado, tudo que tem, Senhor, ido de confronto com essa morada ao qual o Senhor deseja habitar conosco, que por favor, Senhor, nos ajude a ter reconhecimento de todos esses empecilhos e nos ajude, Senhor, a nos livrar de cada um. Por favor, Senhor, nos ajude a entender que o maior sacrifício foi o que o Senhor fez em favor de toda a humanidade.
E essas meras empecilhos não são nada perto do teu amor, do teu sacrifício por meio da cruz do Calvário para nos dar a possibilidade novamente de morar para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Por favor, Senhor Jesus, é tudo que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.